Em 1883, um jovem de 18 anos fez algo que mudou para sempre o interior de São Paulo. Usando apenas sua voz e algumas palavras escritas, ele organizou a maior revolta de trabalhadores rurais da história do Brasil. Jerônimo da Silva transformou camponeses pacatos em guerreiros, fazendeiros poderosos em fugitivos, e sua própria morte em lenda eterna. Mas como um garoto pobre do sertão da Bahia conseguiu abalar todo o sistema de exploração rural brasileiro? E por que essa história de coragem e sacrifício nunca chegou aos seus ouvidos? Se você quer descobrir como um jovem revolucionário usou a educação como arma contra a opressão, aperte o like, inscreva-se no canal e toque o sininho da notificação. E me responde nos comentários, você acredita que a educação pode ser uma arma mais poderosa que qualquer espingarda? Ou você acha que só a violência resolve injustiças? Prepare o coração, porque essa história vai te emocionar. O eco do silêncio. Jerônimo da Silva nasceu com os pés descalços sobre a terra vermelha de Canudos, no sertão baiano, numa madrugada de setembro de 1865, quando as estrelas ainda brilhavam como fragmentos de esperança num céu que parecia infinito. Sua mãe, Maria das Dores, era uma mulher de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pela enxada, que sabia ler nas nuvens os segredos da chuva e no vôo dos urubus os presságios da seca. Seu pai, Antônio Conselheiro da Silva, não um famoso líder religioso, mas um homem simples que emprestara o nome por admiração, trabalhava como vaqueiro nas fazendas dos coronéis da região, sempre com um livro de cordel no alforje e uma viola nas costas. Foi do pai que Jerônimo herdou o amor pelas palavras. Antônio havia aprendido a ler com um padre franciscano durante uma seca terrível, quando trabalhou na construção de uma capela em troca de comida e educação. Todas as noites, após o jantar frugal de farinha e rapadura, ele sentava o menino no colo e contava histórias que havia lido ou inventado, misturando fatos reais com fantasias que faziam os olhos de Jerônimo brilharem como brasas no escuro da cabana de taipa. Quando Jerônimo completou 10 anos, em 1875, uma seca devastadora assolou o sertão. O gado morreu, os açudes secaram, e as famílias começaram a migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Os pais de Jerônimo decidiram tentar a sorte no interior de São Paulo, onde diziam que havia trabalho nas fazendas de café. A viagem durou 3 meses, feita em carroças superlotadas, dormindo ao relento e sobrevivendo com o mínimo de água e comida. Chegaram à região de Ribeirão Preto no final de 1875, onde Antônio conseguiu emprego como colonos numa fazenda do coronel Augusto Ferreira de Campos. A propriedade era imensa, com milhares de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. A família recebeu uma pequena casa de madeira na colônia, junto com outras 50 famílias de retirantes nordestinos. O trabalho era duro: acordar antes do sol para a colheita, carregar sacos de café que pesavam mais que o próprio Jerônimo, suportar o calor escaldante sem descanso adequado. O menino rapidamente percebeu que, apesar de serem formalmente livres, sua família vivia numa condição que pouco diferia da escravidão. O coronel controlava tudo: a venda dos produtos na mercearia da fazenda, os preços abusivos que mantinham os colonos sempre endividados, as punições severas para quem questionasse as regras. Os capangas do fazendeiro eram homens brutais que não hesitavam em usar a violência para manter a ordem. Foi nesse ambiente de opressão que Jerônimo desenvolveu sua primeira revolta consciente. Aos 12 anos, já sabia ler melhor que muitos adultos, graças aos ensinamentos do pai e alguns livros que conseguia emprestar do padre da capela local. Começou a ler para outros colonos analfabetos, traduzindo cartas de parentes distantes, jornais que chegavam das cidades, contratos que o coronel obrigava os trabalhadores a assinar. Nas leituras descobriu as injustiças que os cercavam. Os preços cobrados na mercearia da fazenda eram 3 vezes maiores que os praticados na cidade. Os salários eram descontados por motivos inventados: quebra de ferramentas, suposto desperdício de sementes, faltas ao trabalho por doença. O sistema estava deliberadamente planejado para manter os colonos presos numa dívida infinita. A indignação de Jerônimo crescia a cada dia, alimentada pelas histórias de sofrimento que ouvia e pelas palavras de revolta que lia nos folhetos que chegavam clandestinamente à fazenda.
Ele começou a sonhar com o dia em que poderia usar sua voz, sua capacidade de ler, interpretar e comunicar, para despertar a consciência de seu povo. Não imaginava ainda que essa voz se tornaria um grito de guerra que ecoaria por todo o interior paulista, nem que suas palavras teriam o poder de transformar homens pacatos em guerreiros dispostos a morrer pela liberdade. A Forja da Consciência. Em 1880, quando Jerônimo completou 15 anos, uma tragédia familiar acelerou sua transformação de jovem inconformado em revolucionário determinado. Seu pai, Antônio, sofreu um acidente grave durante a colheita, uma queda do alto de um cafeeiro que lhe quebrou as costas e o deixou parcialmente paralítico. O coronel Ferreira de Campos, alegando que um trabalhador inválido era um peso morto para a fazenda, expulsou a família da colônia sem qualquer indenização ou assistência médica. Os Silva foram obrigados a se mudar para um barraco na periferia de Ribeirão Preto, onde Maria das Dores passou a lavar roupas para sustentar o marido incapacitado e o filho. Jerônimo conseguiu trabalho como ajudante numa tipografia, onde aprendeu não apenas o ofício de compositor, mas também teve acesso a uma variedade de publicações que expandiram drasticamente sua visão de mundo. Lia jornais republicanos, panfletos socialistas contrabandeados da Europa, folhetos abolicionistas e até mesmo alguns textos anarquistas que circulavam clandestinamente entre os operários da cidade. Foi na tipografia que Jerônimo conheceu Giuseppe Marcelli, um imigrante italiano que havia participado dos movimentos de unificação da Itália e trouxera para o Brasil ideais de liberdade e justiça social. Marcelli se tornou mentor do jovem, ensinando-lhe não apenas sobre política e filosofia, mas também sobre estratégia e organização. As palavras são armas, meu jovem, dizia o italiano, mas só quando chegam aos ouvidos certos e no momento certo. Revolução não é grito de raiva, é música bem orquestrada. Durante 2 anos, Jerônimo dividiu seu tempo entre o trabalho na tipografia e visitas clandestinas às fazendas da região. Aos fins de semana, vestia roupas simples e se misturava aos colonos, ouvindo suas queixas, anotando mentalmente suas necessidades e plantando sementes de consciência através de conversas aparentemente casuais. Descobriu que as condições na fazenda do Coronel Ferreira não eram exceção. Em toda a região, os trabalhadores rurais viviam em regime de semi-escravidão, presos por dívidas artificiais e controlados pela violência dos capangas. A grande oportunidade chegou em 1882, quando uma epidemia de febre amarela atingiu várias fazendas da região. O Coronel Ferreira, temendo pela própria segurança, proibiu qualquer trabalhador doente de deixar a propriedade, transformando efetivamente a fazenda numa prisão sanitária. Dezenas de colonos morreram sem assistência médica, incluindo crianças e idosos que poderiam ter sido salvos com cuidados adequados na cidade. Jerônimo viu na tragédia o momento perfeito para agir. Utilizando seus conhecimentos de tipografia, começou a produzir panfletos denunciando as condições desumanas nas fazendas. Os textos eram escritos numa linguagem simples e direta, que os trabalhadores analfabetos podiam compreender quando lidos em voz alta. Mais importante, Jerônimo não se limitava a denunciar, oferecia soluções práticas e organizava os colonos em grupos de resistência. Seu método era engenhoso. Durante as feiras dominicais, quando trabalhadores de várias fazendas se reuniam na cidade, ele organizava leituras públicas disfarçadas de entretenimento. Subia em improvisados palanques e lia cordéis que pareciam simples histórias de amor ou aventura, mas que na verdade continham mensagens codificadas sobre organização sindical, direitos trabalhistas e resistência pacífica. Gradualmente, Jerônimo construiu uma rede de simpatizantes e colaboradores. Colonos alfabetizados copiavam seus panfletos à mão e os distribuíam secretamente. Trabalhadores urbanos sublinhavam materiais impressos para dentro das fazendas. Até mesmo alguns pequenos comerciantes, prejudicados pelo monopólio dos coronéis, começaram a apoiar discretamente o movimento. O jovem de 17 anos havia se tornado, sem que as autoridades percebessem, o líder de uma resistência organizada que se espalhava silenciosamente pelo interior paulista. Sua arma não era a violência, mas algo muito mais poderoso, a capacidade de despertar nos oprimidos a consciência de sua própria força. Ele transformará sua voz numa ferramenta de libertação, e estava prestes a descobrir que as palavras certas, ditas no momento certo, podiam ser mais explosivas que toda a pólvora do mundo.
O eco da fúria. A repressão chegou como um tornado de violência e terror. 50 soldados da Guarda Nacional, comandados pelo capitão Lúcio de Almeida Costa, veterano da Guerra do Paraguai conhecido por sua brutalidade, cercaram a fazenda Santa Rosa no final da tarde. O ultimato foi claro e brutal: os trabalhadores tinham 10 minutos para se dispersar ou seriam tratados como insurgentes em guerra. Jerônimo percebeu que havia subestimado a capacidade de reação dos coronéis. Eles não estavam dispostos a negociar, queriam esmagar a rebelião no nascedouro para desencorajar futuras revoltas. O jovem líder enfrentou o dilema mais cruel de sua vida: ordenar a dispersão e abandonar tudo pelo que havia lutado, ou resistir e assumir a responsabilidade pelas mortes que inevitavelmente seguiriam. A decisão foi tomada pelos próprios trabalhadores. Miguel Ferreira, o ex-escravo que havia experimentado na pele os horrores do cativeiro, gritou em voz alta: "Prefiro morrer livre do que viver de joelhos." Seus brados foram ecoados por centenas de vozes, transformando o terreiro da fazenda numa arena onde homens desesperados se preparavam para o combate final. A batalha começou ao pôr do sol, com os guardas avançando em formação militar enquanto os colonos se escondiam atrás de sacos de café e equipamentos agrícolas. Jerônimo posicionou-se no centro da resistência, não para lutar, suas mãos nunca haviam empunhado armas, mas para coordenar a defesa e manter o moral dos companheiros através de suas palavras de encorajamento. "Lembrem-se dos seus filhos", gritava ele por cima do barulho dos tiros. "Lembrem-se das esposas que choram de fome. Lembrem-se de todos os anos de humilhação." Sua voz funcionava como um farol no meio da tempestade, orientando os movimentos dos defensores e transformando homens aterrorizados em guerreiros determinados. A inferioridade numérica e de armamentos logo se fez sentir. Os colonos tinham apenas algumas espingardas de caça, facões e ferramentas agrícolas, enquanto os guardas portavam rifles modernos e munição abundante. Mas o que faltava em equipamento, os rebeldes compensavam com conhecimento do terreno e desespero de quem não tinha nada a perder. Miguel organizou emboscadas usando os corredores entre as fileiras de café. Pedro, o ferreiro, improvisou bombas caseiras com pólvora roubada da pedreira próxima. Antônio das Chagas coordenou ataques de cavalaria usando os próprios cavalos da fazenda. A resistência durou até altas horas da madrugada, com avanços e recuos de ambos os lados. Mas foi quando o amanhecer trouxe reforços para os guardas que a situação se tornou insustentável. Mais 50 soldados chegaram de cidades vizinhas, junto com um canhão pequeno requisitado do exército. O capitão Costa ordenou o bombardeio das posições rebeldes, transformando o conflito numa chacina unilateral. Jerônimo viu seus companheiros caírem um por um. Miguel morreu abraçado a uma metralhadora que havia capturado, tentando proteger a retirada das famílias. Pedro foi atingido por estilhaços de canhão enquanto defendia o depósito onde se escondiam mulheres e crianças. Antônio das Chagas desapareceu numa explosão que destruiu o estábulo principal. No final, restaram apenas 15 sobreviventes de uma resistência que começara com mais de 300 trabalhadores. Jerônimo, ferido no ombro por um tiro de raspão, reuniu os últimos companheiros para a decisão final: renderem-se e serem executados sumariamente, ou fugirem para as matas e continuarem a luta de outras formas. A escolha foi unânime. Usando trilhas conhecidas apenas pelos vaqueiros locais, os sobreviventes escaparam do cerco e desapareceram na mata fechada que cobria as colinas da região. Jerônimo carregava consigo mais que ferimentos físicos, levava o peso da responsabilidade por todas as mortes e a certeza de que sua voz havia se transformado em algo muito mais perigoso e poderoso do que jamais imaginara. A guerra apenas começara, e ele sabia que não haveria mais volta. O eco da fúria. A repressão chegou como um tornado de violência e terror. 50 soldados da Guarda Nacional, comandados pelo capitão Lúcio de Almeida Costa, veterano da Guerra do Paraguai conhecido por sua brutalidade, cercaram a fazenda Santa Rosa no final da tarde. O ultimato foi claro e brutal: os trabalhadores tinham 10 minutos para se dispersar ou seriam tratados como insurgentes em guerra. Jerônimo percebeu que havia subestimado a capacidade de reação dos coronéis. Eles não estavam dispostos a negociar,
queriam esmagar a rebelião no nascedouro para desencorajar futuras revoltas. O jovem líder enfrentou o dilema mais cruel de sua vida: ordenar a dispersão e abandonar tudo pelo que havia lutado, ou resistir e assumir a responsabilidade pelas mortes que inevitavelmente seguiriam. A decisão foi tomada pelos próprios trabalhadores. Miguel Ferreira, o ex-escravo que havia experimentado na pele os horrores do cativeiro, gritou em voz alta: "Prefiro morrer livre do que viver de joelhos." Seus brados foram ecoados por centenas de vozes, transformando o terreiro da fazenda numa arena onde homens desesperados se preparavam para o combate final. A batalha começou ao pôr do sol, com os guardas avançando em formação militar enquanto os colonos se escondiam atrás de sacos de café e equipamentos agrícolas. Jerônimo posicionou-se no centro da resistência, não para lutar, suas mãos nunca haviam empunhado armas, mas para coordenar a defesa e manter o moral dos companheiros através de suas palavras de encorajamento. "Lembrem-se dos seus filhos", gritava ele por cima do barulho dos tiros. "Lembrem-se das esposas que choram de fome. Lembrem-se de todos os anos de humilhação." Sua voz funcionava como um farol no meio da tempestade, orientando os movimentos dos defensores e transformando homens aterrorizados em guerreiros determinados. A inferioridade numérica e de armamentos logo se fez sentir. Os colonos tinham apenas algumas espingardas de caça, facões e ferramentas agrícolas, enquanto os guardas portavam rifles modernos e munição abundante. Mas o que faltava em equipamento, os rebeldes compensavam com conhecimento do terreno e desespero de quem não tinha nada a perder. Miguel organizou emboscadas usando os corredores entre as fileiras de café. Pedro, o ferreiro, improvisou bombas caseiras com pólvora roubada da pedreira próxima. Antônio das Chagas coordenou ataques de cavalaria usando os próprios cavalos da fazenda. A resistência durou até altas horas da madrugada, com avanços e recuos de ambos os lados. Mas foi quando o amanhecer trouxe reforços para os guardas que a situação se tornou insustentável. Mais 50 soldados chegaram de cidades vizinhas, junto com um canhão pequeno requisitado do exército. O capitão Costa ordenou o bombardeio das posições rebeldes, transformando o conflito numa chacina unilateral. Jerônimo viu seus companheiros caírem um por um. Miguel morreu abraçado a uma metralhadora que havia capturado, tentando proteger a retirada das famílias. Pedro foi atingido por estilhaços de canhão enquanto defendia o depósito onde se escondiam mulheres e crianças. Antônio das Chagas desapareceu numa explosão que destruiu o estábulo principal. No final, restaram apenas 15 sobreviventes de uma resistência que começara com mais de 300 trabalhadores. Jerônimo, ferido no ombro por um tiro de raspão, reuniu os últimos companheiros para a decisão final: renderem-se e serem executados sumariamente, ou fugirem para as matas e continuarem a luta de outras formas. A escolha foi unânime. Usando trilhas conhecidas apenas pelos vaqueiros locais, os sobreviventes escaparam do cerco e desapareceram na mata fechada que cobria as colinas da região. Jerônimo carregava consigo mais que ferimentos físicos, levava o peso da responsabilidade por todas as mortes e a certeza de que sua voz havia se transformado em algo muito mais perigoso e poderoso do que jamais imaginara. A guerra apenas começara, e ele sabia que não haveria mais volta. O exílio da esperança. Os 15 sobreviventes passaram 3 semanas escondidos numa caverna natural nas colinas da Serra da Mantiqueira, sobrevivendo com raízes, frutos silvestres e água de nascente. Jerônimo passou a maior parte desse tempo em febre alta, delirando com os rostos dos mortos e questionando se sua liderança havia sido uma dádiva ou uma maldição. O ferimento no ombro infeccionara, e por vários dias os companheiros temeram perdê-lo. Foi durante essa convalescença forçada que Jerônimo reformulou completamente sua estratégia. A resistência frontal havia se mostrado suicida, os coronéis tinham recursos, armas e apoio oficial que os trabalhadores jamais poderiam igualar. Mas havia outras formas de luta, métodos que ele havia lido nos textos sobre guerrilhas urbanas europeias e movimentos de independência nas antigas colônias espanholas. Quando recuperou as forças, Jerônimo dividiu o grupo em células independentes de 3 homens cada, espalhadas por diferentes regiões do interior paulista.
Cada célula teria autonomia para agir conforme as circunstâncias locais, mas seguindo uma estratégia coordenada: sabotagem econômica, guerra psicológica e assassinatos seletivos de feitores e capangas mais brutais. Ele próprio assumiu a identidade de Joaquim das Flores, mascate itinerante que vendia medicamentos caseiros e amuletos religiosos pelas fazendas. A identidade falsa lhe permitia circular livremente, coletar informações sobre alvos potenciais e manter contato com as células da resistência. Mais importante, podia continuar usando sua maior arma, a palavra. Durante 6 meses, Jerônimo percorreu centenas de quilômetros a pé, visitando propriedades rurais onde plantava sementes de revolta através de conversas aparentemente inocentes. Vendia seus produtos enquanto contava causos sobre fazendeiros cruéis que haviam morrido em circunstâncias misteriosas, trabalhadores que se tornaram prósperos após fugirem da servidão, e santos populares que protegiam os oprimidos contra a injustiça. As histórias funcionavam como código para instruções práticas de resistência. Uma lenda sobre um santo que queimava as casas dos pecadores era, na verdade, um manual de sabotagem com incêndios. Um conto sobre um curandeiro que envenenava tiranos ensinava, de forma velada, como usar plantas tóxicas locais. Uma narrativa sobre um fantasma que assombrava fazendeiros continha informações sobre rotas de fuga e esconderijos seguros. O impacto psicológico foi devastador. Em menos de um ano, a região foi tomada por um clima de terror e paranoia. Feitores brutais começaram a morrer envenenados ou encontrados enforcados em árvores isoladas. Depósitos de café pegavam fogo espontaneamente durante a madrugada. Gado valioso aparecia morto nos campos, com sinais evidentes de sabotagem. Os coronéis reagiram com violência redobrada, mas descobriram que estavam combatendo um inimigo invisível. Não havia um exército para enfrentar, nem líderes óbvios para prender. A resistência havia se transformado numa rede subterrânea que se alimentava do próprio medo e ódio gerados pela repressão. Jerônimo percebeu que havia descoberto algo revolucionário: sua voz não precisava ser ouvida diretamente para ser efetiva. As histórias que contava se espalhavam de boca em boca, se transformavam e cresciam, ganhando vida própria nos corações e mentes dos oprimidos. Cada trabalhador que escutava seus causos se tornava um multiplicador inconsciente de sua mensagem. Mas o sucesso trouxe também novos perigos. As autoridades começaram a suspeitar que havia uma mente coordenadora por trás dos ataques aparentemente aleatórios. Cartazes oferecendo recompensas por informações sobre líderes rebeldes apareceram nas cidades. A Guarda Nacional intensificou as patrulhas e passou a prender qualquer pessoa suspeita de atividades subversivas. No final de 1884, Jerônimo soube que sua verdadeira identidade havia sido descoberta quando um dos membros de sua célula original foi capturado e torturado até entregar informações. O jovem de 19 anos, que havia se tornado lenda viva entre os trabalhadores rurais, percebeu que chegará o momento da decisão definitiva: desaparecer para sempre ou fazer um último gesto que cimentaria seu legado para as gerações futuras. A voz na mata estava prestes a dar seu grito mais poderoso e definitivo. A Sinfonia da Libertação. O plano final de Jerônimo foi concebido com a precisão de um relojoeiro e a ousadia de um poeta épico. Se sua captura era inevitável, ele transformaria sua queda num espetáculo que inspiraria rebeliões por décadas. A data escolhida foi 13 de maio de 1885, exatamente um ano antes da abolição que ainda estava por vir, numa sincronia histórica que apenas o destino poderia explicar. O alvo era a festa da colheita do coronel Augusto Ferreira de Campos, o mesmo fazendeiro que havia expulsado sua família anos antes. A celebração reuniria no mesmo local todos os grandes proprietários da região, autoridades políticas, comandantes militares e até mesmo alguns representantes da corte imperial que visitavam São Paulo. Seria o maior ajuntamento de figuras poderosas já visto no interior paulista. Durante 3 meses, Jerônimo coordenou os preparativos com a meticulosidade de um general planejando uma campanha decisiva. Suas 5 células remanescentes, agora expandidas para quase 50 homens, receberam tarefas específicas que se complementavam como peças de um quebra-cabeças mortal. A primeira fase seria o isolamento.
Grupos comandados por Benedito Silva, irmão mais novo de um dos mortos na fazenda Santa Rosa, cortariam todas as linhas telegráficas que ligavam a propriedade às cidades vizinhas. Simultaneamente, outros rebeldes destruiriam pontes e barricadas nas estradas, impedindo a chegada de reforços militares por pelo menos 12 horas. A segunda fase envolveria sabotagem psicológica. Jerônimo havia descoberto que o medo era uma arma mais eficaz que qualquer espingarda. Durante a semana anterior à festa, seus homens espalhariam por toda a região profecias sobre uma vingança terrível que se abateria sobre os opressores no dia da colheita. Cartazes manuscritos apareceriam pregados nas portas das igrejas, visões seriam relatadas por mulheres nos mercados, e até mesmo alguns padres simpatizantes incluiriam em seus sermões referências veladas ao ajuste de contas que estava por vir. A terceira fase seria o ataque coordenado propriamente dito. Jerônimo não pretendia um massacre indiscriminado, sua vingança seria seletiva e simbólica. Os alvos eram específicos: o capitão Lúcio de Almeida Costa, responsável pela chacina na fazenda Santa Rosa, o coronel Rodrigues, que havia mandado açoitar o velho João Batista, o próprio coronel Ferreira de Campos, e mais 7 fazendeiros conhecidos por sua crueldade extrema com os trabalhadores. O método escolhido seria o envenenamento em massa, seguido de execuções públicas dos alvos principais. Maria de Lourdes, uma das poucas mulheres do movimento, havia se infiltrado como cozinheira na fazenda 3 semanas antes da festa. Ela introduziria na comida e bebida uma combinação de ervas tóxicas que causaria sintomas violentos, mas não necessariamente letais em todos os convidados, criando caos e pânico suficientes para que os grupos de ataque executassem seus objetivos específicos. A quarta e última fase seria a mensagem. Jerônimo pretendia usar os momentos finais da operação para pronunciar um discurso que seria lembrado por gerações. Ele falaria não apenas para as centenas de pessoas presentes, mas para todo o país, pois sabia que relatos de suas palavras chegariam aos jornais das grandes cidades e até mesmo à corte no Rio de Janeiro. Na madrugada de 13 de maio, Jerônimo fez sua última caminhada pelas trilhas que conhecia desde criança. Carregava apenas uma Bíblia que pertencera ao seu pai e um punhal de cabo de osso que havia ganhado de Giuseppe Marcelli anos antes. Sabia que provavelmente morreria naquele dia, mas também sabia que sua morte teria um significado que ecoaria muito além de sua própria existência. Ao nascer do sol, posicionou-se no alto da mesma colina de onde havia gritado suas primeiras palavras de revolta 2 anos antes. A fazenda se estendia abaixo dele como um tabuleiro onde os peões estavam prestes a se transformar em rainhas. Jerônimo respirou fundo, sentindo o peso de todas as vozes silenciadas que falavam através dele, e preparou-se para dar o sinal que transformaria para sempre a história do interior paulista. O último canto do Uirapuru. A festa começou ao meio-dia com a chegada das carruagens enfeitadas dos convidados ilustres. Jerônimo observava tudo de sua posição na colina, usando um binóculo antigo que havia pertencido a um fazendeiro morto no ano anterior. Contou cuidadosamente cada chegada: o coronel Ferreira de Campos com sua família e hóspedes importantes, o capitão Costa com seu estado-maior, representantes de 15 fazendas da região, até mesmo um barão do café vindo especialmente da capital. Maria de Lourdes cumpriu sua parte do plano com precisão cirúrgica. Durante o preparo do banquete, introduziu na comida doses calculadas de sementes de mamona, folhas de comigo-ninguém-po e raízes de mandioca brava, uma combinação que ela havia testado em animais e sabia que causaria náuseas violentas, desorientação e, em alguns casos, convulsões temporárias. O tempo de ação seria de aproximadamente 2 horas após o consumo. Às 3 da tarde, Jerônimo viu o sinal combinado, uma fogueira acesa no alto da casa de máquinas, indicando que as linhas de comunicação haviam sido cortadas e que os grupos de ataque estavam em posição. Ele desceu lentamente a colina, não mais como o mascate Joaquim das Flores, mas como Jerônimo da Silva, o jovem que havia transformado sua dor em revolução. Os primeiros sinais de envenenamento apareceram durante os discursos oficiais. O coronel Ferreira de Campos, que discursava sobre a prosperidade da região, começou a suar excessivamente e tropeçar nas palavras. Outros convidados começaram a se queixar de tonturas e náuseas. Em poucos minutos, a festa elegante se transformou numa cena de caos e desespero.
Foi nesse momento que Jerônimo apareceu no terreiro principal, cercado por 20 homens armados que emergiram das sombras como aparições vingadoras. Sua presença causou um silêncio súbito e aterrorizante. Muitos dos fazendeiros presentes reconheceram imediatamente o jovem que havia se tornado lenda negra em toda a região. Senhores fazendeiros, disse Jerônimo, sua voz clara e firme ecoando pelo terreiro, chegou a hora do acerto de contas. Ele não gritava, falava com a autoridade serena de quem havia aceitado completamente seu destino. Durante anos, vocês trataram meu povo como animais de carga. Hoje aprenderão que até os animais se voltam contra seus algozes quando são açoitados demais. O que se seguiu foi uma execução meticulosa e ritualizada. Benedito Silva trouxe primeiro o capitão Costa, que tentava escapar apesar das náuseas que o faziam cambalear. O militar foi obrigado a ajoelhar diante de Jerônimo, que leu em voz alta uma lista dos crimes cometidos durante a repressão na fazenda Santa Rosa. Miguel Ferreira, morto a tiros quando tentava proteger mulheres e crianças. Pedro Alcântara, destroçado por estilhaços de canhão. Antônio das Chagas, sepultado vivo nos escombros do estábulo. Cada nome pronunciado era uma sentença de morte. Jerônimo concluiu: por estes crimes contra a humanidade, você é condenado pela justiça do povo. O punhal atravessou o pescoço do capitão num movimento rápido e preciso, fazendo o sangue jorrar sobre a terra que tantas vezes havia bebido o sangue dos oprimidos. O coronel Rodrigues foi o próximo. O homem que havia mandado açoitar o velho João Batista implorou clemência, prometeu libertar todos os seus trabalhadores, ofereceu metade de sua fortuna. Jerônimo ouviu em silêncio, depois respondeu: a misericórdia é para quem a pratica, coronel. Onde estava sua piedade quando açoitou um homem de 60 anos até fazê-lo sangrar? A lâmina encontrou o coração com precisão cirúrgica. Um por um, os fazendeiros da lista foram executados enquanto os demais convidados assistiam horrorizados, paralisados tanto pelo veneno quanto pelo terror. Jerônimo não demonstrava prazer nem ódio, executava cada sentença com a frieza de um juiz divino, transformando assassinatos em atos de justiça cósmica. O último foi o coronel Ferreira de Campos. O homem que havia expulsado a família Silva da fazenda anos antes tremia descontroladamente, não apenas pelo efeito das toxinas, mas pelo pavor de enfrentar o jovem que havia ajudado a criar através de sua crueldade. Você se lembra de mim, coronel? Perguntou Jerônimo, aproximando-se devagar. Lembra-se do menino cujo pai você jogou na rua como um cachorro sarnento? Por favor. Sussurrou o fazendeiro. Eu tinha família para sustentar, era só negócios. E nós não tínhamos família, retrucou Jerônimo. Não éramos gente com sentimentos, sonhos, necessidades? A faca subiu e desceu pela última vez, selando o destino do homem que havia plantado as primeiras sementes da revolta ao expulsar uma família inocente. Com 9 fazendeiros mortos e dezenas de outros convidados ainda sofrendo os efeitos do envenenamento, Jerônimo subiu numa mesa improvisada para pronunciar suas palavras finais. Sabia que reforços militares chegariam em poucas horas, seus vigias haviam relatado movimentação de tropas vindas da capital. Que todos ouçam e levem esta mensagem por todo o Brasil, gritou ele, sua voz alcançando cada canto da propriedade. Hoje morreram 9 tiranos, mas há milhares de outros espalhados por nossas terras. O sangue que derramamos aqui é apenas o primeiro de uma chuva que varrerá este país de norte a sul. Nós, os filhos da terra, não aceitaremos mais viver de joelhos. O discurso durou 20 minutos e foi ouvido por mais de 300 pessoas, incluindo jornalistas que haviam sido convidados para cobrir a festa. Jerônimo falou sobre dignidade humana, direitos dos trabalhadores, distribuição justa da terra e o fim da exploração. Suas palavras foram transcritas e chegaram aos jornais de São Paulo no dia seguinte, espalhando-se depois por todo o país. Quando terminou de falar, o som de cornetas militares já ecoava na distância. Jerônimo abraçou cada um de seus companheiros, despedindo-se como um general que sabe que chegou a hora da batalha final. Vocês cumpriram seu dever, disse ele. Agora fujam e mantenham viva nossa causa. Minha parte termina aqui.
20 homens desapareceram nas matas usando rotas de fuga preparadas com antecedência. Apenas Jerônimo permaneceu no terreiro, sentado numa cadeira de balanço da varanda, aguardando serenamente a chegada dos soldados que vinham prendê-lo ou matá-lo. A voz na mata havia dado seu último grito, mas o eco duraria para sempre. A semente eterna. O tenente-coronel Militão Augusto de Azevedo chegou à fazenda com 150 homens do 2º Batalhão de Infantaria, esperando encontrar uma batalha sangrenta. Em vez disso, deparou com uma cena que o perturbaria pelo resto da vida: 9 cadáveres de fazendeiros dispostos em círculo no terreiro, dezenas de convidados ainda sofrendo os efeitos do envenenamento, e um jovem de 20 anos sentado calmamente numa cadeira, lendo a Bíblia como se aguardasse a hora da missa dominical. Jerônimo não ofereceu resistência quando os soldados o cercaram. Levantou-se devagar, fechou o livro sagrado e estendeu os pulsos para as algemas. Meu nome é Jerônimo da Silva, disse ele, e assumo total responsabilidade por tudo o que aconteceu aqui hoje. Sua serenidade diante da morte impressionou até mesmo os oficiais mais experientes. O julgamento foi um espetáculo que atraiu a atenção de todo o país. Jerônimo transformou o tribunal numa tribuna, usando cada interrogatório para denunciar as injustiças que havia testemunhado e sofrido. Falou sobre crianças que morriam de desnutrição enquanto seus pais produziam riquezas para os fazendeiros. Descreveu famílias destruídas pelo sistema de dívidas artificiais. Relatou casos de violência e humilhação que fazia os presentes se arrepiarem. Não nego que matei 9 homens, declarou ele durante seu depoimento final. Mas quantos meu povo mataram através da fome, da doença, do desespero? Quantas crianças morreram para que eles pudessem comprar carruagens douradas? Quantas mães choraram para que suas esposas pudessem usar vestidos de seda? O promotor tentou interrompê-lo várias vezes, mas a força moral de suas palavras silenciava qualquer objeção. A sentença foi inevitável: morte por enforcamento, a ser executada na praça principal de Ribeirão Preto como exemplo para outros potenciais rebeldes. Jerônimo recebeu o veredito sem demonstrar emoção, apenas pediu permissão para escrever uma última carta para a mãe, que havia morrido de desgosto 2 meses após saber da participação do filho na revolta. A execução foi marcada para o amanhecer de 15 de agosto de 1885. Milhares de pessoas se reuniram na praça, algumas para ver a morte do terrorista, outras para prestar uma última homenagem ao jovem que havia ousado desafiar o sistema. Entre a multidão, escondidos e disfarçados, estavam dezenas de trabalhadores rurais que viam em Jerônimo um mártir de sua causa. Quando foi conduzido ao patíbulo, Jerônimo recusou a venda nos olhos e o perdão religioso. Quero ver o mundo até o último segundo, disse ele ao carrasco, e minha alma já está em paz. Suas últimas palavras ecoaram pela praça como uma profecia: podem enforcar meu corpo, mas não podem enforcar a ideia que plantei nos corações de meu povo. Ela crescerá como erva daninha em todos os cantos deste país. A corda se retesou às 6 horas da manhã, silenciando para sempre a voz que havia se tornado símbolo de resistência. Mas Jerônimo estava certo em suas palavras finais: sua morte foi apenas o começo de seu verdadeiro poder. Nas semanas seguintes, revoltas menores eclodiram em fazendas de Minas Gerais, Goiás e até mesmo no interior do Rio de Janeiro. Trabalhadores rurais cantavam versos que contavam a história do jovem que enfrentou sozinho os poderosos. Seus métodos de organização clandestina foram copiados por outros líderes. Suas técnicas de propaganda através de histórias populares se espalharam por todo o interior brasileiro. 3 anos depois, quando a Lei Áurea foi assinada, muitos ex-escravos e trabalhadores livres atribuíram a conquista ao sacrifício de homens como Jerônimo. Ele havia provado que a resistência era possível, que os oprimidos podiam se organizar e lutar, que até mesmo a morte de um jovem idealista podia abalar as estruturas de poder. Décadas mais tarde, quando os primeiros sindicatos rurais foram organizados no Brasil, os militantes estudavam os métodos de Jerônimo. Sua capacidade de usar a palavra como arma, de transformar histórias em propaganda, de organizar células clandestinas de resistência, tornou-se modelo para gerações de ativistas. A fazenda onde tudo começou foi abandonada após a morte do coronel Ferreira de Campos.
A mata cresceu sobre os cafezais, cobrindo as cicatrizes deixadas pela violência. Mas os moradores locais dizem que, nas noites de vento forte, ainda se pode ouvir uma voz jovem ecoando pelas colinas, a voz de quem recusou morrer de joelhos e ensinou a uma geração inteira que a liberdade não se pede, se conquista. Jerônimo da Silva morreu aos 20 anos, mas sua voz na mata continua sussurrando para todos os que têm coragem de escutar: a opressão não é destino, é escolha. E onde há escolha, há esperança. E onde há esperança, há resistência. E onde há resistência, há a possibilidade de transformar o mundo com a força das palavras certas ditas no momento certo.